Bom dia, eu me chamo Mariela Pacheco e eu vou falar uma breve historinha sobre o que a gente vai conversar hoje, né? E o porquê que eu estou aqui. Bem, eu sou uma pessoa que ama seres humanos, né? E há 19 anos atrás, quando eu fui prestar meu vestibular, eu queria alguma área que conseguisse melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu encontrei a fonoaudiologia. Dentro da fonoaudiologia, eu descobri que eu conseguiria, eu seria qualificada para ajudar as pessoas nas duas coisas que eu mais amo na minha vida, que é falar e comer. Então, assim, eu encontrei realmente o meu propósito dentro da fonoaudiologia e por isso que eu gosto muito de falar sobre isso e faço questão de estar sempre passando esse conhecimento para as pessoas. Porque, na minha visão, a falta do falar e a falta do comer, ou a dificuldade de falar e comer, seriam as piores coisas, né, que poderiam acontecer na minha vida. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço e é isso que eu quero passar hoje aqui para todo mundo. Bem, segundo a Organização Mundial de Saúde, idoso é pessoas que têm 60 anos ou mais, né? E segundo os dados do IBGE, o último IBGE, a gente tem 28 milhões de idosos hoje no Brasil. Aproximadamente 13% da população brasileira é de idosos, né? E segundo o último IBGE, esse número vai dobrar praticamente, né? Ele vai chegar a estimativa é que 1/4 da população seja de idosos, né? Então, daí a importância, né, de nós profissionais de saúde estarmos buscando conhecimento nessa área especificamente, né, para a gente poder estar auxiliando esses idosos com as dificuldades que são comuns com o envelhecimento. Então, é isso que eu gostaria de estar passando aqui para vocês como uma introdução, até uma forma de motivá-los a assistir essa aula até o final, que está muito bacana, tá? Então, eu coloquei aqui algumas especialidades que eu tenho. Eu sou especialista em motricidade, em qualidade de vida e gerontologia, em saúde coletiva, em disfagia, fonoaudiologia hospitalar, e sou concursada e efetivada da Secretaria Municipal de Saúde, lotada lá no Centro de Referência do Idoso, desde 2010. Aqui temos algumas questões que a gente vai pontuar nessa aula. A gente vai falar sobre o conceito da deglutição normal, conceito de disfagia, sintomas da disfagia nos idosos, quais os efeitos do envelhecimento natural da deglutição, porque a gente tem o processo do envelhecimento, o envelhecimento em si, ele traz mudanças fisiológicas que vão estar influenciando no processo da deglutição normal, tá? E isso a gente vai conversar. Causas da disfagia nos idosos, consequências da disfagia nos idosos, e o que a gente vai fazer, né, nos casos dos idosos com disfagia. E, não menos importante, sobre a importância da higiene oral, né? A higiene oral, a gente às vezes não dá tanta importância, mas eu vou mostrar e provar para vocês o quanto é importante o processo da higiene oral no idoso. Então, o que é deglutição? Deglutição é o ato de engolir, né? É o transporte do bolo alimentar, que é a saliva, o alimento, qualquer líquido ou medicamento. Processo que vai da boca até o estômago. E é uma sequência motora extremamente complexa, que envolve a coordenação de um grande número de músculos, nervos do sistema nervoso central, né?
Então, essa ação neuromuscular complexa, ela acontece em torno de 2.600 vezes por dia, né? Então, quando acontece de uma forma natural, sem problema, ok, né? Agora, quando essa ação ela tem um problema, a gente ter um problema sendo lembrado 2.600 vezes ao dia, a gente precisa de buscar ajuda, né? E quais são as fases da deglutição? Essas fases da deglutição a gente divide de uma forma bem didática mesmo, até para a gente poder fazer avaliação e tudo, e fazer, às vezes, explicar e pontuar onde que estão ocorrendo os principais problemas ali do ato de deglutir. Porém, é questão de segundos, né? Isso tudo acontece. A fase antecipatória, ela é a fase que basicamente envolve a experiência que eu tenho da deglutição. Então, eu pensar que eu vou comer um limão, por exemplo. Eu acho que o limão ele é um exemplo bem bacana, que traz muitos estímulos, né? Principalmente até de lembranças, né? A gente lembrar do limão, o que acontece? Automaticamente a nossa boca enche de água, né? Então, isso é a fase antecipatória. Eu ter algum gosto alimentar e esse gosto fazer reações bioquímicas no meu organismo, né? Então, se eu, vamos supor, são poucas coisas que eu não gosto, eu estou tentando lembrar aqui alguma coisa que eu não goste, vamos lá. Ok. Uma dobradinha, por exemplo, eu não gosto de dobradinha. Se alguém me falar assim, não, hoje você vai comer uma dobradinha, eu já entorto a cara e falo, não é, como diz, não enche a boca de água, né? Então, a fase antecipatória, ela serve para preparar o meu sistema nervoso central para essa deglutição que vai acontecer, tá? Então, por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente vai fazer a avaliação da deglutição ou quando a gente vai alimentar as pessoas, o idoso principalmente, a gente tem, se ele não tem a capacidade de se comunicar, é muito importante que a gente busque o que ele tem prazer. Qual alimento dá prazer para esse idoso? Porque vai interferir nas outras fases, que é a fase preparatória, que é a fase de mastigação, ou preparo do alimento, se não for um alimento mastigável, é alimento que precisa de um preparo, de uma organização na fase oral e da fase faríngea e esofágica. Então, ou seja, a gente lembrou do alimento, a gente colocou esse alimento na boca, a gente prepara esse alimento, mastiga, eu vou organizar esse alimento sobre a minha língua para fazer o ato da ejeção oral, que aí vai o alimento passar pela fase faríngea e vai descer pelo esôfago até chegar lá no estômago. Mas a fase da deglutição a gente separa nessas 4 fases, tá? É bem didático, porque é questão de segundo que acontece cada fase dessa aí. Então, esse vídeo que eu vou passar agora, ele é um vídeo bem bacaninha, que tá para bem exemplificar isso aí que a gente falou agora, e vai mostrar exatamente essa questão, que é questão de segundos. A fase preparatória é a fase que mais demora, né? Que é a mastigação, o processo que o alimento vai ser mastigado, pulverizado junto com a saliva, e a saliva a gente vai falar a importância que ela tem ali no processo de deglutição também, de digestão. Então, só um momentinho que a gente vai ver esse vídeo agora. A introdução do alimento acontece, a gente faz o vedamento labial para o alimento ficar localizado na cavidade oral. A língua tem um papel importantíssimo junto com os músculos da bochecha. O preparo do alimento, posicionamento, todo o preparo da deglutição, o fechamento lá da via nasal, a elevação e anteriorização da laringe, para que o alimento desça de forma mais correta para o esôfago, né? Então, se a gente tem qualquer alteração ali nessa passagem que vocês viram ali, que é questão de segundos, a gente vai ver o que vai acontecer agora com esse vídeo, que acontece a deglutição normal, ó. Então, o bolo foi preparado ali naquele primeiro vídeo e aí a gente vai praticamente continuar, né, o que acontece, o processo. E aí eu vou colocar aqui agora como que acontece no engasgo.
Então, na deglutição normal, passou perfeitamente, não aconteceu escape de alimento nenhum para a via respiratória, para a via que desce para o pulmão, né? Que é a via aérea, que não pode ter alimentação nenhuma lá. Ó, o que acontece com o idoso? A gente tem essa oscilação ali, né? E ó, pá, escapou ali para a via respiratória, viu um pouquinho ali? E acontece a tosse, que é um mecanismo de defesa importantíssimo. Ele conseguiu limpar um pouquinho, mas vocês viram que desceu um pouco, né, para a via aérea, via respiratória, e aquilo bem provável vai para o pulmão. E uma certa quantidade no pulmão é até aceitável, né, por algum organismo, geralmente acontece um outro escape que acaba indo para o pulmão, ok, é normal. E o próprio organismo consegue absorver isso aí numa boa. Só que dependendo da quantidade, ou dependendo da situação do próprio organismo de cada pessoa, não vai acontecer mais essa absorção, e aí vai gerar uma pneumonia aspirativa. Naquele último vídeo que passou, no segundo vídeo, a gente viu como é que acontece o mecanismo de proteção da tosse, né? Que a expulsão vem o fluxo aéreo lá do pulmão e joga um fluxo forte de ar para tentar expulsar aquilo lá. Só que geralmente não consegue, até porque quem convive com o idoso sabe que a tosse do idoso geralmente não é muito forte, né? Por quê? Porque aquela questão do pulmão já não tem uma capacidade lá, essas coisas, né? Então, assim, como ele já tem uma capacidade reduzida respiratória, o processo de expulsão desse alimento ou líquido ou qualquer coisa que possa vir a invadir a via respiratória, ele não vai conseguir ser eliminado, tá? Então, o que é a disfagia, né? A disfagia é a dificuldade ou a sensação de dificuldade da passagem do alimento ou líquido da cavidade oral até o estômago. Então, a gente percebeu alguma dificuldade do indivíduo nessa passagem, a gente classifica como uma disfagia. Uma imagenzinha para exemplificar o que a gente falou. Nessa primeira imagem, a gente tem o alimento indo exatamente da cavidade oral, faz o cruzamento ali e desce para o esôfago para chegar ao estômago. E na segunda imagem, a gente tem o bolo invadindo a via respiratória, tá? Quando acontece o processo da disfagia. Tá? Não, como foi visto no vídeo, não necessariamente precisa ter a absorção do bolo completamente por via respiratória. A gente pode ter apenas pequenas gotículas, né? Pequenas quantidades que vão estar penetrando essa via respiratória. E o processo da tosse, que é o mecanismo de defesa mais importante que a gente tem aí, é importante de estar acontecendo, né? Porque se não ocorrer a tosse, é porque a gente tem ainda outro problema de sensibilidade desse idoso, né? Então, a gente percebe que, às vezes acontece do alimento do idoso deglutir, a gente percebe que ele engasgou, que penetrou, que aspirou o alimento, mas ele não tem nenhum tipo de reação. A gente vai ter essa percepção clínica na avaliação, porém ele não tem nenhuma demonstração, né, por tosse ou engasgo, né? Então, os sintomas, né? Quais são os sintomas? Como é que eu vou perceber que esse idoso está com um problema para deglutir? A gente tem a hesitação para deglutir. Naquele primeiro vídeo, ele mostra bastante isso aí. A deglutição, ela faz ela oscila, né? Ela faz isso aqui, ela hesita para deglutir e aí ela consegue, né, fazer esse processo. Então, assim, ele fica como se tivesse com medo, né, de fazer o ato da deglutição. Sensação do bolo parado ou dor na região do pescoço. Às vezes eles queixam, né? Geralmente, quando tem uma dificuldade ou às vezes até se trava o alimento na garganta, a nossa tendência é de levar as mãos para a garganta, né? Então, a gente põe a mão para demonstrar isso. Só que às vezes é só uma sensaçãozinha de que está parado, né? E aí ele... às vezes acontece isso. Tosse antes, durante ou após a ingestão do alimento.
Por que pode acontecer antes? Porque às vezes acontece de ter uma produção de saliva ali durante a fase preparatória e ele não conseguir manejar essa saliva e está aspirando. Ou então pode acontecer, inclusive, de ter saliva que está ali parada e ele não percebeu aquela saliva, só que com o preparo, com a fase preparatória da deglutição, às vezes acontece de produzir mais saliva e junta com aquela saliva que já estava lá, que ele estava sem a sensibilidade da intraoral para perceber essa saliva e está deglutindo, e aí pode acontecer de escape, a gente chama de escape posterior, tá? Então, durante a deglutição, que foi que mostrou no vídeo 2, que quando foi fazer o ato da deglutição, escapuliu um pouquinho ali para a via respiratória, e aí ele já tossiu lá na hora. No que tossiu, voltou um pouquinho e ele conseguiu passar esse pouquinho para o processo normal, né, da deglutição, que iria para o esôfago mesmo. Ou após a ingestão do alimento, né? Então, assim, cada momento que acontece é um indício para a nossa avaliação clínica, tá? Então, por exemplo, aconteceu o engasgo ou a tosse depois da deglutição, do ato de deglutir, o que vai me sugerir? Sugeriu que ele teve uma deglutição fraca, ou seja, elevou, anteriorizou pouco, talvez, de forma não tão eficiente, e aí sobrou um pouquinho ainda, né, na região posterior ali da boca, e aí essa sobrinha, às vezes, que ficou ali e ele não percebeu. Você vê que eu já estou pontuando muitas vezes para vocês a questão da percepção, né, a sensibilidade desse idoso, que muitas vezes vai estar rebaixada. Então, às vezes ele acabou de comer, ele terminou o prato de comida dele todinho, ele não tossiu durante. Aí vai passar lá os seus 5 minutinhos, 10 minutinhos, e aí ele vai começar a tossir. Por quê? Porque sobrou alimento na cavidade oral dele, e aí esse alimento acabou descendo. E uma coisa que acontece muito com o idoso, o que é? Comeu, dá vontade de ir deitar, né? Dá vontade de fazer o quilo deitadinho lá, né, dele. E isso a gente não pode deixar que aconteça. Sempre depois da deglutição, da alimentação, a gente tem que esperar pelo menos 30 minutos esse idoso sentado ou em pé até, às vezes é aquele momento que ele vai fazer alguma atividade ali em pé, né? Eu sempre falo assim, vai passar um paninho no armário, né? Às vezes que a gente consiga liberar essa via aqui, ó, que às vezes acontece o quê? O idoso ele fica muito sentado e se ele não tem ainda o apoio ainda, vai ficar pressionando a barriga dele, né? Essa postura é muito comum no idoso, né? E para deglutição, para digestão, essa postura não é nada funcional. Então, quanto mais aberto, quanto mais postura bacana após a alimentação, melhor, tanto durante a alimentação quanto após, né? Então, regurgitação nasal também acontece. Naquele segundo vídeo, não, no primeiro e no segundo, nos dois mostram, né, que tem o fechamento da via nasal, né, que o nariz se comunica pela boca, mas a gente tem um músculo que ele se fecha durante a deglutição. E esse músculo, estando funcional, ele se fecha durante o ato da deglutição e acontece a deglutição normal. Quando acontece a regurgitação nasal, é um sinal de que essa musculatura ela não está ok, ela está com algum comprometimento. Espirro. O espirro ela é uma reação também automática, né? E ela é reflexa, que ela percebe algum corpo estranho e aí às vezes acontece esse espirro até ter a expulsão desse alimento, tá? Pigarro frequente, o idoso fica o dia inteiro. O pigarro frequente é também um indício de que ele pode estar apresentando a disfagia, não só durante a alimentação, tá? Por quê? O que acontece? A nossa produção de saliva, ela continua. Por mais que no idoso essa produção de saliva esteja reduzida, ainda assim continua ocorrendo. E aí, pode acontecer dele estar com uma sensibilidade reduzida, e essa sensibilidade reduzida vai fazer com que, às vezes, essa saliva que esteja sendo produzida esteja simplesmente escorrendo para a via respiratória. E, às vezes, acontece dele não ter uma tosse eficaz e ele vai ficar no pigarro, tá?
desconforto torácico ou falta de ar quando deglute, também quando deglute, né? Mas assim, geralmente acontece esse desconforto respiratório aí durante o processo da alimentação. Então, ele está com um prato de comida, você percebe que ele tem um padrão respiratório inicial e ao fim dessa alimentação, o padrão respiratório dele está alterado. A gente começa a perceber a abertura da asa de nariz, batimento da asa de nariz mais exacerbado. A gente percebe também uma dificuldade, ele parece que está com falta de ar mesmo. Isso durante, às vezes até no começo da alimentação a gente já começa a perceber isso aí, tá? Então, assim, é sempre muito importante o idoso estar sendo alimentado com uma supervisão, tá? A gente sempre tem que estar observando o idoso comer. Perda de peso não programada. Então, aquele idoso que começa a evitar se alimentar, isso por um tempo prolongado, às vezes vai acontecer uma perda de peso não programada em um curto espaço de tempo, tá? Pneumonia de repetição, então aquela pouco elemento que vai entrando sempre em cavidade aérea, na via aérea, vai chegar um momento que vai desenvolver pneumonias. Daí esse idoso, quando a gente vai receber esse idoso no consultório, esse idoso já tem histórico de 3 internações por pneumonia durante o último ano, né? E isso não é comum, né? Não é o certo. Se está acontecendo essas pneumonias, com certeza pode-se investigar a questão da disfagia no idoso, tá? Negação para comer ou ingerir líquidos, então ele começa a se negar mesmo para comer, porque é um momento que não é mais prazeroso para ele. Constante perda de saliva pela boca, pode acontecer o escape anterior, né? O escape anterior é justamente quando acontece a saliva fica escorrendo, né? A gente percebe que está sempre com a toalhinha ou cuspindo em algum recipiente, né? Essa saliva dele. E alterações da voz após a deglutição. Esse indício aqui é bem importante da gente estar pontuando aqui e para a gente observar, né? Eu sempre coloco esse alerta para as pessoas, principalmente para os cuidadores, né, de idosos que estão mais constantemente, né, com eles e acompanham esse processo da alimentação, que para nós profissionais de saúde eles sempre vão trazendo, né? Falam assim, não, isso é que às vezes eles não dão importância para algumas coisas, né? Depois que ele come, a voz dele fica totalmente estranha, fica uma voz estranha demais. E aí a gente tem que entender o que é, interpretar isso aí para a gente levar para uma real alteração que esse idoso pode estar passando e um risco iminente, né? Um risco realmente à vida, né? Então, quais são os efeitos do envelhecimento na deglutição? Como eu pontuei lá no início, o envelhecimento em si, ele traz algumas alterações, algumas modificações no organismo. E essas modificações no organismo podem estar interferindo no processo de deglutição. E aí a gente nomeia essas alterações aí no processo da deglutição do idoso como o idoso que está presbifágico. A gente tem esse termo da presbifagia, que é justamente para nomear as alterações na deglutição, as alterações que acontecem no processo de envelhecimento natural. Tá? Então, assim, não preciso ter nenhuma doença associada para eu poder estar apresentando essas dificuldades de deglutição. Tá? Então, quais são esses efeitos aí do envelhecimento que vão estar interferindo na deglutição? É o declínio da força, da mobilidade de língua. Então, naquele primeiro vídeo, eu acho que ficou bem exemplificada a importância que tem a língua, né, no processo da deglutição. A língua, eu falo que ela é a grande rainha ali do momento, né, do ato de deglutir, porque ela que vai levar o alimento para um lado e para o outro, para a gente fazer o processo da preparação do alimento,
da mastigação, da organização ali desse bolo alimentar na cavidade oral, e ela posiciona o alimento sobre ela para que aconteça a ejeção. Então, ela vai fazer uma força ejetória para que esse alimento consiga passar para a cavidade posterior, né? Então, se ela não tiver com uma força adequada e uma mobilidade adequada, com certeza eu vou apresentar alguma alteração, tá? Redução da elevação e anteriorização da laringe. Então, quando a gente posiciona aqui a nossa mão aqui na nossa garganta, se a gente faz, eu sempre faço essa demonstração para as pessoas, porque é muito óbvio, né? A gente conseguir perceber na gente para a gente conseguir ver no outro, né? Então, colocando a mão sobre a garganta, a gente consegue fazer a deglutição, e aí a gente percebe essa elevação anteriorizada dessa laringe. A laringe é exatamente essa região aqui, né? Que ela é móvel e ela precisa elevar e anteriorizar para proteger a minha via respiratória. E se ela não está elevando e anteriorizando de forma adequada, vai acontecer também uma alteração do processo da deglutição. A perda da dentição natural, que é um processo do envelhecimento, né? Um processo do envelhecer, né? Eu estou me corrigindo porque o envelhecimento já é um processo, né? Então eu estou sendo redundante quando eu falo processo do envelhecimento. O envelhecimento em si já é o processo. A redução da produção de saliva, que acontece muito no idoso, não só pelo processo das glândulas salivares, que elas vão entrando em processo de atrofia, como o processo da hidratação do idoso, que também reduz, né? Ele começa a não beber mais água, a ingestão de líquido para o idoso é bem complicado, né? A gente tem sempre queixas, né, na nossa clínica do que o idoso não bebe água, né? E realmente central, né, de forma central, o centro de sede ali deles no cérebro, ele fica meio alterado mesmo. Então, ele não sente sede. Então, essa é a importância da gente estar sempre oferecendo água para o idoso, né? Porque, inclusive, porque vai afetar aí na produção de saliva, se ele não tiver com uma boa hidratação, né, no organismo. E essa produção de saliva estando alterada, estando reduzida, eu não vou ter um preparo do bolo alimentar na cavidade oral de forma adequada, né? Então, são questões que estão acontecendo no envelhecimento, mas que de forma direta vão interferir na deglutição, né? Então, auxilia, né? A saliva auxilia no preparo do bolo e tem substâncias digestivas, né? Então, a gente já vai levantar a antena para que eu vou ter uma alteração do processo de digestão também do idoso, né? A prótese dentária mal adaptada, que é muito comum também no idoso, né? Ele chega com uma prótese dentária muitas vezes sem ajuste, bamba, às vezes machucando a gengiva, e geralmente essa prótese pode estar bamba por conta de um emagrecimento não programado, né? Um curto espaço de tempo, ele emagreceu muito e essa prótese vai ficar frouxa na cavidade oral, né? Então eu brinco muito com os idosos que vão no consultório, é o quê? É muito difícil para você estar segurando a prótese e tentando mastigar, né? São dois processos muito difíceis, né? Porque quem vai fazer esse processo de segurar a prótese e mastigar é justamente a grande rainha língua, né? Então, como que ele vai estar usando a língua para segurar a prótese, sendo que ela precisa fazer o processo do preparo do alimento, né? Então, a prótese mal adaptada, muitas vezes, uma grande pedra, né, ali no caminho da alimentação do idoso. Às vezes o cuidador chega com a queixa da deglutição do idoso e nem se atina, né, porque uma prótese que está praticamente pulando ali do momento da mastigação do idoso poderia estar interferindo
na mastigação, no processo da mastigação dessa pessoa, né? A perda do olfato e do paladar, que acontece? A gente percebe que as vias sensitivas do idoso, elas vão estar sendo prejudicadas com o envelhecimento. Então, tanto o tato, quanto o olfato, quanto o paladar, visão, todos os sentidos, do modo geral, do idoso, eles vão estar prejudicados, né? E vão se prejudicar com o passar do tempo, caso não tenha uma estimulação adequada, né? E o olfato e o paladar são primordiais, né, para o processo da preparo alimentar, das fases da deglutição, né? Eu estou mastigando, eu estou sentindo esse alimento, eu estou tanto a questão do paladar quanto a questão da percepção desse alimento dentro da minha cavidade oral. Eu percebo que ele é uma carne, eu percebo que é só uma bolacha, isso são terminações sensitivas que tem dentro da minha cavidade oral, né? E ele muitas vezes pode estar perdendo isso aí, né? A deglutição também fica mais lenta, não só como a deglutição, como todos os processos do idoso, eles se lentificam, né? Então, quando eu vou observar o idoso mastigando, tá, a gente ainda, eu vou pontuar aqui 2 casos que podem estar ocorrendo, né? Os idosos que acontece de ficar com esse alimento na cavidade oral e atrasar o processo da deglutição. Mas tem o idoso também que a gente chega e tem que falar, né? Falou, olha, você está mastigando muito rápido, está engolindo muito rápido, não está fazendo o processo do preparo do alimento. Muitas vezes coloca na boca e simplesmente engole, coloca na boca e deglute. Isso é perigoso também, porque ele perde pistas que dentro da cavidade oral que eu tenho a sensibilidade, ele vai estar perdendo essas pistas, né, sensitivas. E aí esse alimento vai ser deglutido da forma, né, que for, né, independente de qual consistência alimentar esse alimento vai ter, independente do volume que tem dentro dessa cavidade oral, do volume do bolo alimentar. Então, tudo, uma coisa liga com a outra, tá? É muito importante que tudo isso faça sentido, né? No momento da avaliação ali do idoso, que qualquer profissional de saúde que percebe todos esses efeitos aí do envelhecimento, é importante estar sugerindo, né, uma avaliação fonoaudiológica mais precisa, né? Então, a lentidão do esvaziamento gástrico também, ele é bem comum no idoso, né? Então, a gente percebe que esse idoso engoliu o alimento e muitas vezes ele vai falar, não, eu estou empanzinado. É bem comum essa fala, né? Não, eu como qualquer coisinha e me empanzina. O empanzinar aí é justamente essa lentidão do esvaziamento gástrico, né? Sem contar que naquela imagem ali a gente tem 2 transições ali, que antigamente se falava esfíncter, hoje a gente já chama de transição faringoesofágica lá em cima e transição esôfago-gástrica. Então são 2 regiões que elas geralmente ficam fechadas e ocorre a abertura no momento da passagem do alimento. Então, ele deglutiu ali, lá em cima, ali, né? Deglutiu, abriu, desceu o alimento, aí vai acontecer os movimentos peristálticos, geralmente essa peristalse aí vai estar, inclusive, também alterada, vai estar reduzida muitas vezes no idoso, então a gente vai ter que contar, inclusive, com aquela orientação que eu passei de ficar os 30 minutos, para justificar também esse esvaziamento aí, né? Essa descida do alimento que no adulto jovem saudável a gente vai ter o movimento de peristalse da musculatura e no caso do idoso essa peristalse vai estar muitas vezes ineficiente ou até mesmo ausente. E aí desceu e chegou ali na transição esôfago-gástrica. Então vai acontecer a abertura e posteriormente o fechamento, até porque no estômago nós temos um ácido que ele não pode, não deve subir, né? Ele não deve sair da cavidade do estômago, porque ele é um ácido muito forte e que se ele ficar sempre subindo e
invadindo o esôfago, ou às vezes até invadir a laringe, a gente vai ter a queixa do refluxo, né? Lá no próximo item é justamente isso, né? O refluxo, que os idosos trazem muito essa queixa por uma incompetência dos esfíncteres esofágicos, né? Então, esse esfíncter que era para ficar fechadinho, ele fica com um pouco de abertura. E aí, essa abertura, com o movimento que os idosos podem estar fazendo, o ácido pode estar voltando para a região do esôfago e pode, inclusive, estar penetrando via aérea, que realmente é muito perigoso. E a má higiene oral, que ali eu coloquei até uma língua bem característica de línguas que aparecem nos consultórios, né? Uma língua bem com uma camada de saburra muito grande, que muitas vezes vai impedir completamente que as terminações nervosas de sensibilidade intraoral estejam conseguindo perceber esse alimento, conta de uma camada grossa que está ali em cima dessa língua, que realmente não vai ter condição nenhuma de estar acontecendo a percepção do bolo alimentar. Então, quais são as causas da disfagia no idoso? Até então a gente falou do processo do envelhecer, né? O envelhecimento em si, as alterações que acontecem no organismo desse idoso, e aí a gente vai falar que ele está apresentando uma presbifagia. A partir do momento que entrou doenças associadas, como AVC, traumatismos cranianos principalmente, doenças como a doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, doença de Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência, a Alzheimer é mais conhecida, né? Então eu preferi pontuar aqui a do Alzheimer mesmo. Tumores da região de cabeça e pescoço, e eu coloquei aqui a traqueostomia, ela não como uma doença, né? Mas ela vem como um anexo que muitas vezes vai precisar para eu conseguir fazer uma respiração, para eu poder conseguir uma ventilação do idoso, porém é um anexo que vai fazer um peso nessa região e que numa região de músculos que estão enfraquecidos pelo envelhecimento, ela vai muitas vezes estar causando uma disfagia por ele não conseguir fazer a elevação e anteriorização da laringe, por conta de um peso que pode estar incomodando ou impedindo, né, o movimento normal. As principais consequências da disfagia no idoso, a gente tem inúmeras aqui, que vamos pontuando um pouquinho de cada uma, como a desnutrição e desidratação, que é bem óbvio, né, que ele não vai conseguir se hidratar e se nutrir, e lembra que eu falei naquele slide anterior, que ele vai se negar para comer, né? Então ele vai realmente desnutrindo e desidratando, né? E a desnutrição e a desidratação, a gente entende que vai causar alterações celulares que vão estar fazendo alterações sistêmicas nesse idoso, né? Então acaba virando uma bola de neve, porque ele realmente não vai ter força nem para mastigar, nem para deglutir, e aí, como diz, né, vira realmente bola de neve o problema, né? Risco de aspiração, levando a pneumonias de repetição, perda do prazer alimentar, depressão e ansiedade e o isolamento social. Muitas vezes esse idoso vai chegar falando que ele não come na mesa, né, com a família, ele vai comer no momento separado, né? Isso é muito triste, né? Geralmente um dos processos ali da depressão do idoso começa justamente no se retirar à mesa, né, do momento da alimentação, que geralmente que envolve cultural, isso envolve inúmeras questões que não cabe a gente levantar aqui agora, mas a gente sabe que o social, né,
qualquer momento social envolve alimentação, né? E o idoso que está com dificuldade alimentar, geralmente, ele já não vai estar socializando por conta dessa dificuldade. Então, vamos lá, o que a gente precisa fazer, né? Então, eu expliquei um pouquinho aqui para fazer sentido tudo que pode estar apresentando para vocês aí, mas o que a gente vai fazer quando a gente tiver, então, esse idoso com uma disfagia? A gente percebeu que tem disfagia, né? Eu vou passar algumas dicas simples e práticas aqui do dia a dia que a gente pode estar fazendo. Os profissionais de saúde, eu falo assim que são dicas muito simples, porém que podem realmente salvar a vida do idoso, né? Porque são algumas orientações que a gente faz, talvez no manejo da postura desse idoso, faz com que ele não vá aspirar, né? Faça com que ele consiga organizar melhor esse bolo alimentar na boca dele, tá? Então, o primeiro ponto que eu até coloquei aqui bem destacado, né? Tratá-lo sempre como um adulto. É muito comum, principalmente quando tem processo demencial, né? As pessoas, os familiares, tratam aquele idoso como de forma infantilizada, né? Isso eu sempre pontuo porque eu acredito que a gente tira um pouco essa autonomia do idoso, sabe, sobre a vida dele, porque eu entendo que a gente tire a história de vida dele, né? Porque quando a gente trata ele de uma forma infantil, a gente desmerece toda a história que ele viveu ali, né? Até aquele momento. Então, no momento da alimentação, deve-se ter comportamento tranquilo, equilibrado, repetindo sempre as instruções com calma. Então, assim, o momento da alimentação para ele já é um momento muito tenso. Então, quanto mais tranquilo e mais equilibrado esse ambiente estiver, melhor. Então, dar ordens verbais simples, por exemplo, como mastigue, engula. Sempre que possível, esse idoso se alimentar sozinho é o ideal, porque a gente vai conseguir atingir das fases da alimentação, as fases da deglutição que eu falei no início, a gente vai conseguir atingir a fase preparatória, que quando eu olho o prato do meu alimento ali, meu prato de comida cheio ali, de coisas que eu adoro, e eu pego o garfo para comer e faço esse movimento para colocar o alimento na minha boca, eu estou ativando uma rede neural que vai me ajudar com todo esse processo da mastigação e da deglutição no preparo do meu alimento, tá bom? Então, sempre que ele conseguir, mesmo que com dificuldade, a gente pode dar o apoio, mas a gente tem que permitir que ele faça esse movimento, tá? O idoso disfágico deve evitar conversar ou rir enquanto estiver com o alimento na boca. Então, evitar conversar, evitar contar piada, evitar contar qualquer coisa que vá trazer vai tirar a atenção do idoso dentro do contexto alimentar dele ali. Tá? Então, um ambiente calmo sempre é importante para favorecer a concentração desse idoso no momento da alimentação. O ajuste da consistência mais seguro é feito pelo fonoaudiólogo. No momento da avaliação, a gente faz a testagem de cada consistência, né, para ver qual que é a mais segura. Durante as refeições, o idoso deve permanecer o mais ereto possível, de preferência sentado. Os que não tiverem condições de se levantar para se sentar em uma cadeira, a cama desse idoso deve ser ajustada numa posição mais próxima de 90 graus possível, tá? Assim fazendo, a gente auxilia que não ocorra o escape de alimento posterior. Quando eu faço essa posição aqui, é muito mais fácil o alimento escorrer sem a minha percepção do que se eu estou numa postura adequada, com 90 graus, tanto aqui da minha cavidade oral para o meu esôfago, quanto com o meu quadril sentado também, tá? Após a refeição, o idoso deve permanecer por pelo menos 30 minutos sentado ainda, para evitar o risco do refluxo, tá? Que é muito comum no idoso. Ao tomar os líquidos, o idoso deve beber pequenos goles de cada vez e abaixando levemente a região da cabeça. Então,
quando eu vou... eu já vou aproveitar para dar uma dica aqui que é bem prática, né? Que às vezes a gente não encontra nas recomendações aí, mas o famoso restinho, né, do copo. Esse restinho do copo, ele me obriga a fazer um movimento com a minha cabeça, que é isso aqui, ó. O que para o idoso pode ser muito arriscado. Então, o que eu sempre indico é copo da metade para cima de quantidade de líquido, para que ele evite fazer esse movimento aqui com a cabeça e o líquido acabe escapulindo para a região posterior. Caso o idoso consiga alimentar-se de forma independente, então a refeição deve ser sempre realizada com a supervisão de um cuidador e, de preferência, ele fazendo sozinho essa alimentação supervisionada. Quem já comeu com alguém ofertando na boca sabe quanto que isso é desagradável, né? Quando a pessoa que está ofertando o alimento, ela não tem o seu time ali, né? Ele não tem o mesmo tempo que você tem para se alimentar. Então, quando eu percebo o momento que eu estou conseguindo deglutir, eu sei a hora que eu vou querer uma nova quantidade ali, o momento que eu já consegui fazer a limpeza, né, o clearance oral que a gente fala, eu consegui organizar isso, então eu já estou pronta para pegar outra. Às vezes o cuidador vai ofertar uma quantidade ali que eu não era o ideal para eu conseguir organizar esse alimento, e aí essa oferta pode estar sendo geralmente o problema, entendeu? Então por isso que eu falo, quanto mais o idoso tiver condição de se alimentar sozinho, vamos fazer isso, tá? E orientar os cuidadores também. Não apressar as refeições, certificar sempre que ele terminou de engolir antes de ofertar outro alimento, porque às vezes acontece dele parar de alimentar e aí a gente acha que ele terminou e coloca numa nova colherada e geralmente vai acontecer o quê? Juntar com o que já está lá depositado. Às vezes acontece muito nos vestíbulos aqui, ó, na lateral da bochecha, né? Então, o alimento fica escondidinho aqui, daí quando eu oferto uma nova colherada, essa colherada vai se somar ao restante que já está lá na cavidade oral, né? Então, talvez seja um volume muito grande para ele estar conseguindo administrar de forma segura. Após a deglutição, fazer uma monitoração da qualidade vocal, que é o que eu tinha alertado anteriormente, né? Provocando tosse, se necessário. A gente fala, tosse, tenta limpar, eu estou ouvindo que sua voz está molhada, pode tossir, né? E esse comando pode muitas vezes estar evitando que aconteça o engasgo após a deglutição, que a gente chama, né? Então, acabou o momento da alimentação, da refeição, e se a gente consegue perceber esses detalhes, a gente já fala para ele limpar, já faz essa organização dele para evitar que tenha uma penetração, uma aspiração faríngea, uma aspiração traqueal, né? Posterior. Então, pode ser usado os canudinhos, se ele conseguir. O canudinho é muito bacana, porque ele vai fazer ele ficar nessa posição e aí protege minha via respiratória, né? Devem ser evitados os alimentos que esfarelem, pois aumenta o risco de aspirar, né? Então, assim, a tal da farofa é uma bênção, né? E os idosos gostam muito de farofa, mas farofa é muito arriscado para o idoso e a gente tem que tentar evitar ao máximo. E se ele realmente assim gosta muito, a gente tenta fazer adaptações na clínica, no consultório, sabe? A gente muitas vezes eu tenho que pedir para levar farofa lá para a gente tentar ajustar isso junto com ele, para não ficar, como diz, nem para mim nem para ele. Vamos ficar de uma forma que fique intermediariamente ali, de forma segura, né? Então, apresentar os alimentos com boa aparência, além do paladar, do visual do alimento, é muito importante, né? Para aquela fase preparatória. Então, eu estar vendo sempre um alimento visualmente desagradável é muito ruim para essa fase preparatória, para eu estar estimulando o meu cérebro para o momento da mastigação e da deglutição ali. Então, assim, eu até coloquei fotos de alguns exemplos aí de pratos montados, né? Que às vezes a pessoa não consegue mais fazer a mastigação do alimento de forma sólida e aí todos eles aí estão pastosos, se você observar, porém, cada um foi feito montado sozinho, né? Tem o feijão ali
engrossadinho, tem o arroz, que foi feito também uma papinha ali, mas foi montadinho. Então, os purês de cada tem até inclusive carne batida, a gente consegue fazer um processo ali na carne para fazer que ela se dissolva. Então, a gente tentar apresentar, inclusive, para estimular a percepção, sabores do alimento, né? E ele está tendo essa memória, né? Está sendo estimulado, o cérebro tem que ser estimulado o máximo possível do idoso, né? E a questão da preferência, né, do alimento é muito importante para ele estar sentindo prazer. Então, o uso de espessantes alimentares, ele vem indicado pela fonoaudióloga, a gente faz essa testagem na clínica para a gente ver qual a consistência mais segura para o idoso que está com dificuldade para deglutir. E aí temos essas 3 consistências que a gente pode estar fazendo do líquido. Eu até trouxe aqui, na verdade, assim, eu nem vou mostrar a questão de marca, porque isso independe, mas acaba que, claro, a gente tem a nossa preferência, porque cada um vai deixar um sabor, apesar de que todos dizem que não tem sabor, não tem cheiro, mas acaba que fica, né? Principalmente quando é para espessar a água não tem nada para poder disfarçar, né? O que a gente coloca nela. Então, assim, eu trouxe aqui já preparada uma aguinha. Olha só como é que fica a consistência da água numa consistência de pudim. Ó, eu não tenho colher aqui para mostrar, mas geralmente é na colher que a gente faz. Olha, ele cai como se fosse uma pelota, né? Ó, aqui tá bem assim o intermediário, né? De mel e pudim, ó. Caiu. Não fica assim, né? O mel ele escorre, o pudim ele já cai, né? Então, assim, às vezes essa consistência ela é mais fácil para o idoso estar manejando ela na cavidade oral dele, porque não escorre, né? Porque a água, quando ela está em estado líquido, ela acaba escorrendo para a via posterior, né? E aí ele não tem esse controle, ele pode perder esse controle, né? Do líquido. Então, eu fiz já a demonstração aqui, eu não estou tempo corrido aqui, então não vou fazer ao vivo aqui não, mas basicamente é o pozinho, só para mostrar aqui, ó. É um pozinho que a gente coloca no líquido e ele espessa o líquido de forma instantânea, tá? Então, quanto à higiene oral, que é o último tópico que a gente vai falar um pouquinho aqui, é justamente que às vezes eu pontuo como sendo o mais importante, né? Eu falo assim que quando a gente cuida da higiene, quando chega um idoso com a higiene oral adequada, a gente já tem vários passos à frente, né, da terapia, porque a via sensitiva dele já está sendo estimulada, né? E isso é importante, porque quando chega aquele idoso com aquela camada de saburra na língua, a gente sabe que aquela região não está sendo estimulada, e aí a gente pensa, há quanto tempo não está tendo esse estímulo nervoso, né? A quanto que perdeu de informação sensitiva ali, né? Então, é importantíssima a questão da higiene oral. Então, após cada alimentação, a cavidade oral deve ser sempre higienizada, para que os restos do alimento não penetrem no pulmão. Então, assim, eu fiquei com um pouquinho de alimento na boca. O idoso ficou com esse alimento na boca. Ele foi deitar, aí acontece o quê? Justamente a broncoaspiração, porque esse alimento vai escorrer, porque ele está sem a percepção desse alimento, por conta de, às vezes, uma saburra que está nessa boca dele. Então, acontece o quê? A penetração desse alimento na minha via respiratória, mas é um alimento que está extremamente contaminado, porque ele tem um acúmulo de bactérias muito grande na região orofaríngea, né? Porque aquela saburra, ela tem uma quantidade, assim, enorme de colônia de bactérias ali, né? Então, assim, esse líquido esse alimento que é aspirado quando tem uma higiene inadequada, ele é um risco muito maior do que quando uma boca está limpa, né? Quando a cavidade oral está devidamente higienizada,
do que quando acontece a aspiração de uma boca que está contaminada, né, bem inadequada ali. Então, limpar a cavidade oral com escova de dente ou gaze enrolado no dedo ou uma espátula, porque eu geralmente assim, eu até falo assim, eu coloco a questão do dedo aí, mas eu não indico, na prática clínica, colocar o dedo na boca do idoso de jeito nenhum, porque pode acontecer o reflexo de mordida e por mais que não tenha dentes ali naquela região, a gengiva em si, ela faz um processo de amassamento que pode ser bem dolorido caso ele pegue seu dedo e te morda, né? Então, eu até já deixei preparadinho aqui uma espátula com a gaze enrolada, ó, bem simples, só que aí eu sempre oriento a tá enrolando ela lá do comecinho e puxando aqui essa parte aqui, ó, para tá segurando na minha mão, para não ter perigo dessa espátula enfiar na boca desse idoso e não voltar, não sair a gaze, tá? Então, rapidinho aqui, eu vou demonstrar porque isso realmente é muito importante. Olha, a gaze aberta. E aí eu começo enrolando aqui na pontinha dela, né? Ó. Aí eu deixo uma forma que eu tampo a cabeça da espátula para não machucar, né? Olha. E aí cheguei aqui no final e travei ela aqui com a minha mão, tá? Então ela vai estar segura, ela vai estar conseguindo limpar toda a cavidade oral. Então eu preciso passar na boca, preciso passar nos vestíbulos, isso após cada alimentação, tá? Tomar cuidado com os restos de alimentos que podem ficar entre as gengivas e a boca. E se o idoso conseguir fazer um bochecho com antisséptico bucal, faça. Pode ser também com água e sal, que ajuda também bastante. Não deixar o idoso dormir com a prótese dentária e, após higienizá-la, sempre higienizar bastante a prótese. O que acontece? Muitas vezes o idoso chega, eu pergunto, como é que é a higiene? Não, todo dia eu tiro minha dentadura e lavo minha dentadura, escovo a dentadura. Eu falei, ok, e a boca, como é que faz? Não, aí não tem dente, não tem mais dente, então não precisa escovar. Então, às vezes, esquece dessa higienização oral, de uma forma geral, principalmente a língua, onde acumula muito, né? Eu coloquei até uma foto aí, bem horrorosa, de uma boca de uma pessoa que usava dentadura e não tirava, né? E aí a gente, quando foi, isso é uma foto publicada na internet, mas eu já vi casos, assim, quase próximos a isso, tão graves assim, eu nunca peguei, não. Mas quando tira a prótese, tá uma situação que o ambiente fica insuportável tão fétido que fica, né? E é isso, vamos lá. Então, uma reflexãozinha, dentre todas as formas que eu conheço de amor, a minha preferida é o cuidar, né? Eu adaptei essa frase porque eu tenho certeza que todo mundo que se sente cuidado, ele se sente amado, né? E mais uma, que as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, para os profissionais de saúde que estão aí sempre lidando com pessoas, eu falo que é a frase que tem que guiar o nosso fazer, né? Faça o outro se sentir bem. E esses cuidados todos que eu passei aqui com o idoso com disfagia, com o idoso com dificuldade para deglutir, todas elas a gente pode estar aplicando no dia a dia, né? Quando ele percebe que o profissional de saúde, que às vezes nem seja da área da fonoaudiologia, mas que ele percebe alguns sinais desses todos que eu passei aqui, e você fala, não, olha, então vamos tentar melhorar isso aqui, vamos tentar ajustar isso aqui, e você consegue trazer uma qualidade de vida para esse idoso, isso é impagável, porque a pessoa jamais vai esquecer de como você fez ela sentir, né? Às vezes a gente assiste alguma aula que tenha muito conteúdo, tudo, mas se aquilo não fez sentido para você, não te tocou realmente, vai passar despercebido, né?
Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço no coração de todos. Aqui é um pouquinho do meu trabalho lá. Não só, eu falo que o cuidar da disfagia do idoso não só, como diz assim, pontualmente dentro do consultório, né? Mas às vezes num passeio que a gente promove com esse idoso e a gente organiza algum alimento lá e aí a gente percebe alguma dificuldadezinha e ajusta isso, porque é no social que a gente vai perceber, né, essas dificuldades principalmente. Então, antes que ocorra o isolamento, antes que ocorra a depressão por conta dessa dificuldade, a gente vai intervir, a gente vai entrar e a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida desse idoso de uma forma que a gente vai se tornar inesquecível, né? Isso é primordial. Aí tem algumas referências bibliográficas que eu usei, se alguém tiver interesse em estar buscando. E é isso. Muito obrigada pela atenção.